Olá, o programa Análise Direta está começando dos estúdios da RIT aqui em São Paulo para o Brasil e mais 80 países. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre as mídias sociais. Pois é, Facebook, lembra do Orkut e YouTube são algumas das redes sociais que já ocuparam o top 3 de mais usadas no mundo. E afinal, o que podemos esperar das mídias sociais para o futuro? O meu convidado hoje é o consultor e professor de marketing digital e mídias sociais, Fernando Souza. Muito bem-vindo, Fernando. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. A gente que tem o prazer de receber você aqui, já com um monte de perguntas para você. Legal. Vamos começar então um pouquinho falando sobre as redes sociais, né? Hoje em dia as mídias vieram para ficar mesmo, não dá para voltar atrás. Sim. Queria que você falasse um pouquinho desse começo, já que você acompanha aí desde o início, né? Tá. Praticamente 10 anos, né? A gente tem utilizado bastante mídias sociais, né? O brasileiro aumentou muito o uso na última década, né? As primeiras mídias sociais vieram lá no começo dos anos 2000, né? 2004, 2005, quando começaram a surgir as primeiras redes, né? Orkut, Facebook, LinkedIn, todas elas são de 2004, começaram a ganhar um pouco mais de popularidade em 2006, 2007. O Orkut foi a nossa primeira grande rede social. Nunca esqueço quando me convidaram para o Orkut. O que é isso? Sim. Ai, meu Deus, será que eu aceito? Eu aceitei e comecei sem saber o que isso se tornaria, né? Exatamente, né? E hoje virou algo extremamente importante na vida das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas têm passado um enorme tempo nas mídias sociais aí. Elas nasceram com o papel de manter a gente socializado, manter a gente próximo das pessoas, né? Elas assumem ali um pouco o papel da pracinha, já que a gente não tem mais tanto tempo de ir na praça para falar com os nossos amigos, e hoje elas têm um poder enorme aí no dia a dia das pessoas. E, Fernando, como é que você vê, então, o Brasil sempre aí estando entre os principais que acabam usando? A gente tem um dado aqui bem interessante, que o Brasil está em terceiro lugar no mundo no uso diário da internet. São 9 horas e 14 minutos. A gente perde apenas para a Tailândia, que fica 9 horas e 38 minutos, e a Filipinas também 9 horas e 29 minutos. Porque a gente sabe que a maioria desse tempo aqui do brasileiro são nas redes sociais. Né? Sim, né? A gente espelha muito o comportamento do americano, né? Quando a gente olha para países como Argentina, Uruguai, alguns países da Europa, a galera usa muito menos, né? Em geral, países em desenvolvimento, né? Que há um pouco tempo atrás a gente chamava de países emergentes, tendem a utilizar muito, né? Então, quando a gente olha Filipinas, olha Brasil, todos eles usam muito mídia social. O caso do brasileiro, a gente é extremamente próximo das pessoas, né? Aquela pegada do sangue latino, que a gente gosta de abraçar, beijar, tá próximo de todo mundo, faz com que a gente também se comporte um pouco assim na mídia social. Então a gente acaba passando muito tempo ali. Isso que eu ia te perguntar. Então você acredita que o Brasil, assim, esses países, pelo fato de, sei lá, países mais desenvolvidos, a galera não fica tanto assim nas redes sociais, até usa a internet, mas para fins mais, sei lá, de pesquisa, estudo, e você acha que essa característica é porque nós somos latinos, subdesenvolvidos? Eu acho que tem uma questão de latino, tem uma questão também de maturidade de internet, né? Todos esses países são países que eles têm uma certa barreira de entrada digital, então a gente está entrando neles cada vez mais, né? E tem uma questão de conhecimento da plataforma, de entender o quanto que aquilo é bom ou ruim, né? Normalmente os países mais desenvolvidos ali, as pessoas tendem a ter uma maturidade digital um pouco maior, né? Se preocupar um pouco mais com privacidade, se preocupar um pouco mais com o tempo de exposição com os dispositivos, então eventualmente tem um pouquinho mais de controle ali, entre aspas. Você falou tudo, minha pergunta é privacidade. Como é que a gente então pode utilizar as redes sociais com privacidade? Tá. A brincadeira que eu sempre faço é que a mídia social é a pracinha, né? Então pensa que tudo que você colocou lá, né, que tudo que você publicou, tudo que você escreve, é como se você estivesse expondo aquela informação em praça pública. Né? E daí a lógica é de ponderar. Você falaria isso em praça pública? Você colocaria essa foto lá na Praça da Sé, né? Quando a gente fala de São Paulo, por exemplo, uma grande capital, todo mundo sabe que a Praça da Sé é a maior praça, né? A praça mais populosa de São Paulo. Você colocaria essa foto, você falaria essa frase na Praça da Sé ou na grande praça da sua cidade? Se sim, talvez esse seja algo que possa ir para o ambiente digital sem muita preocupação. Acho que esse é o primeiro filtro, ele não tem a ver com tecnologia, ele tem a ver com
o que a gente considera público ou privado, né? O que a gente quer tornar público ali. Acho que essa é a primeira questão. A segunda aí é tentar, né, tá sempre utilizando uma senha mais segura, não passar a senha para outras pessoas, tomar cuidado com quais os dispositivos que você faz o login, né? Então, eventualmente a gente tem algumas ferramentas que se conectam junto ao Facebook, se conectam com o Instagram e pede sua senha. Quando você abre a sua senha para uma ferramenta como essa, você está um pouquinho mais vulnerável em questão de segurança. Então, é pensar que aquela senha é quase como a senha do seu banco ali. Você colocaria a senha do banco em qualquer lugar? Provavelmente a gente pensa 2, 3 vezes. Então, daí eu acho que já começa a ter um pouquinho mais de segurança se a gente pensar nessas duas formas. E, Fernando, você acredita também pelo fato das vezes, que nem você falou, na pracinha você ia se expor a isso, mas você acha que também o fato de você usar tanto, as pessoas começam a perder a noção? Porque o que a gente percebe é que muitas pessoas acabam se expondo demais, acabam tendo aí alguns malefícios, situações desagradáveis. Você acredita que isso é meio cultural, a pessoa acaba esquecendo? Sim, acho que tem um pouquinho, né? Tudo que a gente faz bastante acaba normalizando, né? Então... Tipo, na primeira postagem você até pensa, será que eu colocaria depois? A vaca já foi pro brejo, você já começa a postar um monte de coisa que você nem queria postar, quando viu, postou. Você acha que isso é uma tendência, as pessoas acabam esquecendo? Eu acho que tem um pouco desse comportamento de esquecer, né? Porque a gente vai achando isso normal e daí olha uma pessoa que posta, olha outra também e daí cada vez mais, né? Conforme a gente vai ficando mais tempo na plataforma, você se sente mais confortável ali, né? De postar algumas coisas. Mas acho que é sempre tentar pensar 2 vezes. Acho que é uma tendência com o tempo de uso, mas a gente tem que estar sempre fazendo uma autorreflexão. Você acha que é um amadurecimento, por exemplo, que às vezes em outros países o usuário já tem esse amadurecimento, pensa mais para postar, por privacidade, N fatores, e aqui no Brasil, como está no começo, está todo mundo ainda entrando no oba-oba e acaba não pensando tanto, né? Sim, né? E daí tem a questão de tempo, né? De maturidade e tudo mais, mas tem a questão também de conhecimento, né? Quando a gente fala de uma população que entende melhor como funciona a internet, como funcionam as mídias sociais, né? E daí isso envolve nível educacional, envolve várias questões, né? A plataforma do Instagram, esses dias está fazendo aí um teste, então, tirou os likes, né? Porque eles acreditam que se não tiver os likes nas fotos, o usuário ele vai pensar um pouquinho mais para postar e não se preocupar só com as curtidas. Sim. Queria que você falasse qual que é a sua opinião em relação a isso e se realmente isso tem a ver. Tem, acho que tem sim, né? Esse é um dos grandes motivos do Instagram de retirar, né, a visibilidade dos likes para terceiros, né? O administrador da conta, então, no seu Instagram, você vai continuar vendo a quantidade de pessoas que curtiram a sua foto. O que vai acontecer é que eu, quando entro no seu Instagram, eu não vejo se você teve pouco ou muito curtido. Que é bastante comum quando a gente olha para outras plataformas ou outras mídias, esse tipo de dado também não ser público, né? Então, por exemplo, se a gente olha uma emissora de TV que transmite não pela internet, né, mas pelos meios tradicionais ali, a gente não sabe diretamente a audiência de um programa. A gente assiste esse programa porque a gente acha o conteúdo interessante, porque a gente gostou da estética do programa, gostou do apresentador, enfim, a preocupação em geral é referente ao conteúdo. O mesmo acontece quando você acessa um site, você não sabe que aquele site tem pouco ou muito acesso. Você vai ler aquela matéria ou aquele conteúdo porque você gostou daquilo. Com as mídias sociais e primordialmente com o Instagram, o que aconteceu é que as pessoas começaram a se basear muito por essa estética de tem muitos likes ou tem poucos likes e daí isso ser mais importante do que o conteúdo de fato. Então, uma das características do Instagram tirar a visibilidade desses likes para terceiros é justamente para que as pessoas se preocupem um pouco mais com o conteúdo e não só com essas curtidas. Com que, por exemplo, o outro vai achar, porque as pessoas falam, ai, nossa, só tive 23 curtidas, a pessoa até se decepciona e não posta nunca mais uma foto daquela. Sim. As pessoas não visualizando, e só ela pode ter essa percepção, mudar o jeito de postar, e também, ao mesmo tempo, ela acaba não copiando, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acabam vendo algumas postagens que renderam muitos likes, que quer fazer uma igual. Exatamente, né? E daí a gente tem o lado psicológico da história, que isso acaba gerando uma angústia, acaba gerando uma busca desenfreada por esse like, que
normalmente principalmente quando a gente fala de mercado, de comunicação e marketing, a gente fala que o like, no final das contas, ele é uma métrica de vaidade. Ele é legal para contar para as pessoas, mas como negócio ele contribui muito pouco, né? E também não é um indicador de que aquilo que realmente é um conteúdo de qualidade. E sim, tem muito mais a ver com vaidade. As pessoas acabam com essa busca gerando um pouco de angústia. Meu conteúdo não teve curtidas ou não, e daí acho que é um ponto ruim da história. Até por isso mesmo, Fernando, que eu toquei nesse assunto, porque aqui a gente recebe muitos psicólogos, a gente fala de vários temas, né, de saúde mental, e das grandes, sempre a gente roda e acaba caindo nas redes sociais, Sim, de claro. que gera angústia, depressão. Muitos jovens acabam entrando muito cedo, né, nas redes sociais. Você vê, eu tenho sobrinhos aí menos de 10 anos, todo mundo já tem aí uma conta em alguma rede social, já está inserido também, né? Sim. E isso vai causando realmente uma angústia e dando alguns malefícios. Sim. O usuário ele acaba olhando muito lá para a grama do vizinho, né, e se preocupando um pouco com a sua grama ou com a sua vida ali, né? E o grande problema disso tudo, né? Ninguém expõe 100% do seu dia a dia na mídia social, né? Então, em geral, as pessoas tendem a expor aquilo que elas consideram positivo. Então, você vai colocar sempre a foto do seu melhor dia, a foto do seu melhor almoço, da sua melhor viagem. Quando eu olho para o seu Instagram, parece que sua vida é cheia de flores só, né? Então, a gente projeta também uma vida em cima do melhor do outro, mas todo mundo passa perrengue, todo mundo passa dificuldade, só que em geral a gente não expõe esse tipo de coisa, né? O dia que você come um almoço um pouquinho mais tranquilo, né? Ou que a gente brinca que você comeu no PF lá, você não tira foto. Ninguém vai lá e posta, né, Fernanda? A gente só posta coisa bonita, as maravilhas, né? São as 7 maravilhas da vida da pessoa. Daí parece que a pessoa vive uma vida só de flores, né? Que todo dia ela come num restaurante legal, todo dia ela tá viajando. Ou a pessoa às vezes guarda, né? Vai postando aos poucos, parece que aquela viagem não termina nunca, termina. Ou aquele jantar sempre tá acompanhando a pessoa. Ali. Parece que ela tá a vida inteira, o ano inteiro fora do país. Acaba sendo um fakezinho, né, Fernanda? Um pouco. Fernanda, a gente vai fazer um intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho, que a gente vai falar então um pouquinho mais desse marketing digital, né? Porque hoje em dia muita gente acaba aproveitando as redes sociais para fazer aquele marketingzinho, tá bom? É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está falando sobre o poder das redes sociais no Brasil e no mundo. E a gente recebe hoje aqui o Fernando Souza, ele que é consultor, professor de marketing, mídias sociais, super expert no assunto, né? Bloco passado a gente já tirou várias dúvidas aqui. Sim. Agora, Fernanda, eu quero saber o seguinte, as redes sociais, elas vieram para ficar. Sem dúvida. Você... por exemplo, o Facebook, né? Antigamente ele era muito mais usado aqui no país e no resto do mundo. E hoje a gente percebe que menos pessoas acabam utilizando com as novas redes sociais que vão surgindo. Você acha que essas redes sociais também, uma vai acabar porque vem a outra? Velha história do rádio, quando surgiu a televisão, mas está todo mundo aí. Sim. Como é que você vê esse panorama? É justamente esse o exemplo que eu ia dar, né? Há 100 anos a gente ouve falar que o jornal vai morrer e agora que ele começou a dar realmente alguns sinais de revista também, né? Muitas revistas acabaram fechando aí por falta, porque a pessoa acaba assistindo, a revista foi online, né? Sim. Aí, em vez de ser em papel, ela tá online. Exato, né? Mas desde o começo da internet lá, 19 anos, 20 anos, a gente tá ouvindo falar que as revistas iam morrer, né? E agora que a gente começa a ver realmente alguns casos críticos, né, de revistas que estão sendo descontinuadas, a própria TV também, todo dia tem alguém querendo matar a televisão, né? Eu acho que com as mídias sociais isso também acontece e acontece de uma maneira mais rápida, né? Eu costumo brincar que o tempo na internet ele passa muito mais rápido do que passa nas outras coisas. Eu brinco que os anos de internet são como se fossem anos de cachorro. Para cada um vale 7. Então tudo é muito mais rápido. É bem verdade mesmo, porque faz assim, né? O que está acontecendo... Você acha que a gente tem esse delay, por exemplo, o que a gente está vivendo aqui no Brasil, no resto do mundo também, ou demora? Poucas coisas ali. Eu acho que o Brasil a gente acaba aderindo às coisas muito rápido, né? Então a gente acaba também usando muito uma rede, eventualmente saindo de uma maneira mais rápida, né? O próprio Facebook, que todo mundo fala assim, o Facebook está morrendo e tudo mais. Isso também é um pouco do reflexo do dia a dia do ecossistema que a gente vive, né? Comunicação, marketing, empreendedorismo, que são pessoas que já estão há mais tempo.
Quando a gente olha o Facebook em números absolutos, em boa parte dos países ele continua crescendo. É que ele cresce muito relacionado à inclusão digital. Então, quando a gente olha um público de 20, 30 anos que já está no Facebook há um certo tempo e daí está meio que cansado da plataforma, né? Tem gente todo dia entrando e agora é a vez do público sênior. Então, quando a gente fala de um público 50 mais, por exemplo, eles estão vivendo o nosso 2009, de quando a gente chegou no Facebook e daí reencontrando amigos, achando a ferramenta legal. Então, a plataforma continua crescendo, o que tem é uma certa movimentação do público. O público mais jovem, né, indo para outras plataformas, porque já conhece a dinâmica do Facebook. Ou tá até fugindo dos pais, né? Que eu já ouvi alguns jovens falando, não uso mais Facebook, porque minha mãe tá lá e eu não quero nem que ela fique sabendo muito da minha vida. Né? Então, isso também acontece, sem dúvida, que é o comportamento social básico, né? Você olha a festa de família lá, o canto que estão o pai, a tia, a mãe, a avó, os jovens estão no canto oposto, né? Eles estão buscando isso acontece nas redes sociais também, né? É a mesma lógica, né? Já que a mãe, a tia, a avó, o pai tá lá, opa, vou procurar um local que eu tenho um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade ali, que não vai ter a avó olhando lá o menino ou a menina com o namorado, a namorada, ele fala, ai, que bonitinho, já tá namorando, né? Entrando na vida do jovem. Eu acho que a movimentação acontece não só pela característica técnica, mas como o usuário em geral se movimenta pela rede. Eu não vejo o Facebook morrendo tão cedo. Eu acho que ele ainda tem um muita tempo de vida longa, né? Sim. E, Fernanda, a gente está falando muito aqui da vida pessoal, mas também as redes sociais, elas são interessantes até pelo marketing pessoal, o trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação desse lado, se é positivo ou não para essa parte do marketing na questão do trabalho. Sem dúvida, né? Primeiro que abriu um espaço de oportunidades, né? Tem muitas profissões novas nascendo relacionado ao marketing digital, relacionado à gestão de mídias sociais. Então, tem aí um universo enorme para ser explorado em questão de universo profissional, né? Para muitos empreendedores, né? Quando a gente fala do pequeno e médio, a mídia social em geral é o grande porta de entrada para ele começar a investir em comunicação. Tanto é que a gente até tem uma perguntinha aqui falando do e-commerce, né? Que ele veio crescendo bastante, né? Tanto dentro, por exemplo, do Facebook, Instagram, enfim, as redes sociais, elas acabam impulsionando esse comércio aí, que a pessoa consegue ganhar um dinheirinho só por expor os seus produtos lá, né? Sim, com certeza, né? O e-commerce ele vem crescendo muito no Brasil e no mundo, né, ao longo dos últimos anos, né? E a grande questão é que o e-commerce ele precisa bastante de algo que leve tráfego para esse e-commerce ou que gere visibilidade. Quando você abre uma loja física, por exemplo, numa rua movimentada, numa avenida, passa gente na porta e ela acaba entrando na sua loja. O e-commerce, ninguém passa na frente da sua loja. Você tem que puxar as pessoas para conhecer a sua loja. Então, o Facebook, o Instagram, acaba sendo uma grande local de visibilidade, uma grande porta de entrada para esses e-commerce, né? E o pequeno, muitas vezes, ele às vezes nem tem um site ainda, mas ele já começa a vender algumas coisas por uma página de Facebook, pelo perfil de Instagram, né? O Instagram já há algum tempo ele criou uma funcionalidade que é a sacolinha, né? Que a gente clica e vê lá as informações de produto. Então tem bastante gente utilizando as mídias sociais como forma de melhorar o e-commerce, sim. Até quando a gente falou no bloco passado do Instagram, pelo fato dos likes, andou aí aquela teoria da conspiração também falando que poderia ser por conta de que tinha muita gente ganhando dinheiro usando o Instagram para poder vender e eles não ganhavam nada com isso, que no futuro queriam vender aí uma conta mais voltada para o profissional, enfim, para o comércio. Você acha que isso pode ser no futuro, ter contas de comércio? Já existem essas contas, né? Hoje o Instagram ele tem dois tipos de perfis, que são os perfis comerciais, né? São as contas corporativas, e o perfil pessoal, né? Que é a conta padrão que todo usuário cria, né? Quando uma figura pública, uma empresa, né, um empreendedor vai trabalhar com isso de uma maneira mais estruturada, o recomendável é que ele migre essa conta para uma conta comercial. E daí é onde ele começa a poder fazer anúncios, consegue ver métricas do que ele está sendo feito. Isso já acontece dentro do universo do Instagram e acho pouquíssimo provável que essa teoria da conspiração fosse realmente verdade, né? Hoje
hoje eles já lucram e lucram muito com os anúncios da plataforma. O que acontece é que a busca lá desenfreada pelo like fazia que muita gente andasse pelo lado das sombras ali. Eu brinco que é o lado negro da força, que era colocando likes que eram falsos, né, que são as curtidas fakes, muita gente comprando seguidores para estabelecer a métrica de vaidade lá, de ter milhares de seguidores fakes que nunca vão comprar um produto, mas que é bonito para mostrar para os outros. Então, quando eles ocultam também essa métrica, isso desincentiva as pessoas comuns, talvez, de terem curtidas falsas. Isso, no máximo, talvez um empreendedor ou um influenciador ainda teria interesse dessas curtidas falsas. Só que a questão também é que essa curtida falsa nunca vai ser, de fato, um potencial comprador, um potencial cliente. Ah, é tudo fake mesmo, né? fake mesmo. E daí isso faz com que também o mercado vá ter que se movimentar um pouco mais, de que as marcas exijam um pouco mais de transparência do influenciador e o influenciador se profissionalize um pouco mais para que não adianta só ficar comprando usuário fake. Ele vai ter que agora documentar isso e mostrar para a marca que ele realmente influencia de fato alguém. E, Fernando, tem uma relação, por exemplo, por região, o Twitter, né? Ele está há bastante tempo aí. No Brasil não pegou assim tanto. Estados Unidos eles usam muito. Tem algumas redes sociais também que pega mais num país, não no outro. E como é que você vê isso? Tem sim, né? Quando a gente olha, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp ele é extremamente popular no Brasil, na Índia, na Tailândia, na Indonésia, segue a mesma lógica lá dos países em desenvolvimento, né? Ele é extremamente popular. O resto do mundo utiliza muito mais o iMessenger, que é a troca de mensagem de iPhone para iPhone, ou o próprio Messenger, que é o Messenger do Facebook. Tá? Então tem uma questão de regionalismo. No caso do Twitter, não necessariamente está relacionado a regionalismo, e sim a comportamento do usuário, né? Twitter ele normalmente é muito comum em quem está buscando ou a parte da brincadeira, que ele é a plataforma dos memes, né? A plataforma da zoeira, ou quem está buscando uma informação extremamente ágil, extremamente rápida, por exemplo, um jornalista. E daí isso faz com que eles atendam um nicho muito específico de pessoas. Muita gente entrou no Twitter, né? 2007, 2008, 2009 foi a grande ascensão dele. Depois o Facebook tirou uma parte considerável dos usuários que não precisavam dessa agilidade tão grande. E desde então ele caminha de lado em boa parte dos países. Nos Estados Unidos ele cresce ainda um pouco, assim como cresce aqui, mas muito relacionado também a períodos de grande movimentação, como um período, por exemplo, eleitoral, que no Brasil também a gente vê essa movimentação, mas a massa em geral já não utiliza tanto, não vê tanto valor no Twitter, porque eles acabaram utilizando o Facebook ou o Instagram, por exemplo. E, Fernando, e com esse poder todos das redes sociais, muitas profissões acabam surgindo, né? Sim. Umas que a gente nem imaginava que teria, umas acabam acabando. Como é que você vê esse lado profissional aí? Promissor? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que o profissional de comunicação em geral, esse não consegue mais viver sem ter uma compreensão das mídias sociais, né? Então, o profissional de marketing, antigamente, que estava lá fazendo só a comunicação tradicional, hoje ele precisa entender de marketing digital, precisa entender de mídias sociais. Um jornalista, ele vai ter que saber se posicionar ali dentro dessas plataformas, e surgem outras novas que, por exemplo, né? Hoje a gente tem uma necessidade muito maior de análise de dados dentro da comunicação que antes não existia. Então, por exemplo, tem lá o analista de métrica de mídias sociais, que é um profissional que fica dentro ou do departamento de marketing ou dentro da agência, coletando todas essas informações para ver o que está dando certo ou não. Produtor de conteúdo, né, que é a pessoa que escreve profissionalmente para as mídias sociais, faz os posts de uma grande empresa ou de uma média empresa. Então tem uma mudança grande aí e uma oportunidade enorme. E muitos jovens entrando nesse mercado? Sim, bastante. Porque imagino que, né, sejam muito mais jovens do que pessoas mais velhas entrando nesse mercado, porque eles já nasceram já inseridos, muitos já nessas redes sociais. Né? Sim, tem bastante jovem entrando também, mas tem muita gente se reposicionando, né? Então, a gente estava falando agora há pouco que as revistas deixaram de ter o papel tão importante quanto elas tinham, porque muitas delas fecharam. Tinham muitos jornalistas fantásticos que escreviam muito bem para veículos tradicionais, que agora passam a escrever para sites, passam a escrever para blogs, passam a escrever para Facebook, Instagram, né? Então tem bastante gente também que já estava no mercado que está se reposicionando. Fernando, vamos tomar uma aguinha, vamos fazer um intervalinho. No próximo bloco vamos falar então do futuro em relação Brasil e mundo, pode ser? Claro, sem dúvida. E você não saia daí, é rapidinho, a gente volta já já.
Estamos de volta com a Análise Direta e hoje a gente recebe Fernando Souza, ele que é especialista em redes sociais, dando uma aula aqui pra gente, explicando tudo, viu, Fernando? A gente está adorando, muita gente participando aqui do programa. Vamos lá então, Fernando, eu quero saber o seguinte, o futuro então, né? Queria que você falasse Brasil em relação a um país que seja referência. Tá. China, você estava aqui falando nos bastidores, Sim. acaba sendo uma referência. Como é que a gente está e como é que você enxerga isso para o futuro? O mercado em geral, né, principalmente quando a gente fala de marketing, a gente estava falando agora há pouco de e-commerce, né, tem olhado muito para a China como um mercado, né, de referência, principalmente pela forma com que eles lidam com aplicativos. Isso que eu queria saber, por que a China? A gente pensando que é Japão, Estados Unidos, sei lá, e você vem com a China. A China tem, óbvio, que um volume enorme de pessoas lá, né? E um mercado bem diferente do nosso, um mercado mais fechado ali. Então eles acabaram desenvolvendo as próprias regras, as próprias formas de trabalhar, né? Uma coisa que é bastante curiosa, por exemplo, enquanto aqui a gente foi do dinheiro para o cheque, para o cartão de crédito, e agora estamos começando a pensar em pagamento digital, né? O varejo chinês foi basicamente do dinheiro para os aplicativos, né? Pagamento, tudo é feito por QR Code lá. Então eles acabam concentrando muita informação dentro de aplicativos, né? Um aplicativo super popular na China é um aplicativo chamado WeChat, que ele meio que substitui 10 aplicativos do nosso celular. Ele é o aplicativo de chamar carro, como o Uber, por exemplo. Ele é o aplicativo de alugar bike, como um Yellow da vida. E você faz pagamentos, você faz um chat com as pessoas. Então ele seria o nosso WhatsApp, ele seria o Facebook. Tá? E em alguns locais ele é inclusive aceito como um ID social. Se você entrar, por exemplo, numa prefeitura ou num órgão público e mostrar o seu login, né, do aplicativo, ele é aceito como se fosse um RG, por exemplo. Caramba! E por que estão tão à frente assim, Fernando? Eles já estão desenvolvendo há bastante tempo? Sim, tem um pouco disso, né? Tem a questão também de tecnologia, né? Se a gente for pensar hoje, né? Muitas das coisas que a gente usa no nosso dia a dia são fabricados na China, né? Então eles têm uma entrada tecnológica muito grande, houve muito incentivo do governo, tem um volume muito grande de pessoas, né, estudando, fazendo a tecnologia, desenvolvendo aplicativo. Então são vários fatores que foram juntando tudo isso, né? E daí é um mercado bem diferente do que a gente está acostumado, né, no mundo ocidental aqui. Então por isso que, em geral, Estados Unidos, Brasil, Alemanha têm olhado para a China como, o que eles estão fazendo lá que a gente tem possibilidade de fazer aqui. É como se fosse assim, como lá eles têm muitas pessoas, eles vão criando mais aplicativos para facilitar a vida deles. E aí a gente acaba absorvendo? Mais ou menos, né? Porque a questão não é que eles criam mais aplicativos. O que aconteceu no mercado é que um único aplicativo, que é o WeChat, acabou concentrando muita coisa ali dentro. É o que tem sendo chamado de super aplicativo ou super app. Que no Brasil e Estados Unidos o mais próximo que a gente tem disso é o Rappi, que é aquele aplicativo que a gente pede comida, mas também você pode pedir dinheiro lá, você pode pedir uma entrega, pode alugar um patinete, então está tudo concentrado num só. Facebook tem olhado muito para esse mercado, né, e se espelhado na China para ver o que está acontecendo, o varejo em geral, os grandes e-commerces também, para ver como que o mercado vai se readequar com essa lógica de ter menos aplicativos, né? E ao invés de a gente ter 10 aplicativos no nosso celular, a gente tem um que concentre mais coisas. Então a grande movimentação que a gente vai ver aí nos próximos 3 a 5 anos é talvez uma retração no volume de aplicativos que a gente tem e daí aplicativos concentrando mais funcionalidades. Isso que eu ia te falar, porque hoje em dia tem app para tudo, né? Sim. A gente fica até meio perdido, o que baixa, o que não baixa. O fulano fala isso, indica, então fica meio difícil. Então o futuro é essa unificação de um aplicativo ter várias... Provavelmente sim, é o que tudo indica, porque hoje é uma disputa enorme, né? Primeiro que a gente já fica pensando assim, o que a gente vai colocar na primeira tela do celular, porque você tem um monte de rolagens. Ai, cadê quando você vê no baixa? E daí a questão é que às vezes a gente tem pouco espaço no celular, né? Então você sempre fica assim, qual que eu vou deletar? Então, qual que eu estou usando menos? Qual né? que eu estou usando menos? E daí na hora que você tem um aplicativo que você tem mais funcionalidades, você vai usar ele mais também. Né? Então tem uma movimentação aí de juntar algumas coisinhas. E isso é a tendência. Sim.
quem não acompanhar vai ter que rebolar depois no futuro. Sim, principalmente quando a gente fala no universo de negócios, né? O usuário, né, a pessoa comum ali que está usando a rede como entretenimento apenas, né, ela acaba seguindo a onda. Quando os amigos baixam uma coisa, elas vão lá e baixam também, acha legal ou não, né? Mas para os negócios, né, para o olhar de marketing, para o olhar empresarial, né, a gente tem que estar sempre pensando um pouquinho à frente, olhando o que está acontecendo, quais são as movimentações, para conseguir chegar em tempo hábil. Né? Acompanhar. E você tem aí alguma previsão no futuro? O que você acha que vai bombar mais em algum setor? Enfim, quais são as previsões assim do mercado? Para o Brasil, a gente tem bastante coisa para evoluir relacionado, por exemplo, ao WhatsApp. Né? O WhatsApp já deu algumas informações de que vai começar a testar o dispositivo como carteira digital no Brasil. Então, a gente vai poder fazer pagamentos via WhatsApp. Tá? Eu vou lá e vou transferir R$50 do meu WhatsApp para você, por exemplo. Isso deve impactar diretamente os e-commerces que a gente estava falando. Caramba! Então, provavelmente essa movimentação já deve fazer com que as pessoas comprem mais, né? Comprem de uma maneira mais fácil. Então, o WhatsApp deve crescer bastante no mercado. E daí, atrelado a isso, Instagram e Facebook, que faz tudo da mesma família, né? Crescem também. Tá? Então essa é uma questão. O Facebook ele está fazendo uma ofensiva grande para a parte de relacionamento, né? Hoje a gente tem uma grande plataforma um grande aplicativo de relacionamento que é o Tinder. E as pessoas encontram casamento, namoro e tudo mais por lá. Facebook, há um tempinho, ele criou o Facebook Dating, né, que é também uma área para você encontrar parceiros, encontrar pessoas, encontrar o crush, né, pelo Facebook. Então isso também deve trazer um pouco o jovem de volta para a plataforma. A gente estava falando que ele está saindo porque os pais estão lá, isso deve trazer um pouquinho de volta. A gente tem uma plataforma grande que já faz sucesso há algum tempo, que é o LinkedIn, que ele está crescendo ainda em boa parte dos mercados, tá? Mas o Facebook também já tem feito uma certa ofensiva para cima do LinkedIn. E o LinkedIn, você acha que ele vai ser o nosso currículo do futuro? Ou você Ele acha já que é? Já é? Já é. Já Ou pelo é. menos já deveria ser. Só que também ele ainda é um pouco restrito para alguns tipos de profissional. Né? A gente consegue enxergar que ele tem uma funcionalidade, muita gente usa, mas ele ainda é um pouco tímido, né? Não? Poderia ser mais. Poderia ser mais. Em questão de volume de usuários, por exemplo, ele tem 1/3 do que os usuários do Facebook, por exemplo, no Brasil e em boa parte dos países. Né? É que a grande questão é que ele deve ser pensado como além do currículo. Ele é uma plataforma social também com o propósito de networking. Então, a gente deveria estar exercitando a plataforma, de estar se conectando com pessoas interessantes. Mas alguns segmentos já fazem isso com bastante. Não chega a ser uma coisa generalizada no país, mas alguns segmentos sim. Isso. Tem uma perguntinha aqui, e essa questão monetária do YouTube? É uma tendência? Como é que você vê isso? YouTube já tem muita gente ganhando dinheiro, né? Os influenciadores lá rentabilizando em cima da produção de conteúdo, né? Isso já é uma realidade para muita gente, para muitos países. Acho que ainda tem uma crescente bem grande, ainda mais com as assinaturas agora, né, que é o YouTube Premium. Então eles devem remunerar ainda mais produtores de conteúdo. Tá? O universo Facebook já está de olho nisso também e já anunciou que logo mais vai estar aberto para qualquer usuário fazer parte do programa de parceiros, para ser rentabilizado também pela produção de conteúdo no Facebook, no Instagram. Então a gente vai ver muito youtuber começando a produzir conteúdo para Instagram e sendo remunerado por isso também. Tá? Daí a gente vai ter uma briga grande aí, ou uma briga de cachorro grande de quem paga mais, quem tem os melhores programas, quem tem os melhores conteúdos. É uma mudança realmente de estilo de vida, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vê muito youtuber ganhando dinheiro, fora do país também. Também. Então é algo que veio para ficar, é uma profissão do futuro realmente. Sem dúvida, né? Assim como a gente teve uma movimentação grande há 10 anos atrás, que era a movimentação dos blogueiros, né? Que a gente viu inclusive jornalistas que passaram a ser blogueiros lá, porque tinham lá o blog do Noblar, o blog do Taz, e essa galera ganhando grana com essa produção de conteúdo autoral e independente. A segunda leva foi o dos youtubers, né? Que a gente tem lá desde Porta dos Fundos, lá
atrás, Felipe Neto, que é o pessoal que produz conteúdo de qualidade técnica em alto volume, né? Muitas vezes tendo equipamento e tendo estrutura como uma TV. Até mesmo a gente não vai ficar falando muito de política, mas nosso atual presidente acabou usando as redes sociais para fazer campanha, né? E conseguiu ser eleito. Então a gente vê que realmente funciona. Sim, sem Sabendo dúvida. usar, funciona muito Sim. bem. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Que a pessoa pode ou sei lá, Promover se positivamente. promover ou se acabar realmente, né? Em muitos casos a gente acaba vendo isso, né? E nessas questões políticas, né, o Brasil se espelha muito no mercado americano político para isso, né? Então o Trump também se valeu muito das mídias sociais, principalmente o Twitter. O próprio Obama na primeira eleição e depois na segunda, o Twitter foi o que consolidou ele, né? Então o marketing eleitoral, o marketing É uma político. proximidade, né? A rede social. Sim, sem dúvida, né? A figura pública. Tá todo mundo na pracinha trocando uma ideia, tipo isso. E todo mundo pode falar com essa figura pública, né? Essa é a grande questão. E ele Tá de um pra responde um. ainda e dá essa interatividade, o pessoal gosta bastante, né? Sim. Fernando, e quem quiser saber um pouquinho mais de você, contatos, nosso tempo está acabando aqui, como é que faz para te achar? Que eu já estou querendo já te convidar para 2, viu? Por análise direta número 2, que tem um monte de pergunta aqui, a Fabi está querendo saber, um monte de gente aqui. Como é que faz para te achar? Estou aberto para outros convites, sim, vai ser um prazer. Para a gente manter contato e me achar, fernandosouza.com.br é o meu site, lá tem todos os meus contatos, e-mail, telefone e tudo mais. Uma plataforma que eu sou bastante ativo também é o Instagram, então é @fernandosouza. Então também quem estiver assistindo, quiser mandar dúvidas, quiser bater Até papo. porque você também dá palestra, né? Pode chamar para empresa, porque às vezes tem empresas que têm assim, um grupo de funcionários que não estão sabendo lidar muito bem ali com as redes sociais, porque tem que ensinar, né? A gente fala que daqui a pouco vai fazer parte da disciplina, como se comportar nas redes sociais. Sim, hoje, inclusive, grandes empresas, né, têm um manual de conduta de mídias sociais do que o funcionário pode ou não fazer. Esse é um tema recorrente que eu dou palestras em convenção de franqueado, convenção de empresa, para falar de conduta nas mídias sociais. Porque daí tanto o funcionário tem que saber, até mesmo expor a própria empresa, né? Sei lá, numa festa de final de ano, vai lá e posta o presidente da empresa fazendo algo que não quer. Sim. Como é que faz esse limite? Então, você também dá todas essas regras, Sem essas dúvida. diquinhas. Sim. Já te convido então para você dar essas dicas aqui no próximo programa, pode ser? Pode deixar. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Até a próxima. Muito tá bom? obrigado, até a próxima. Valeu, galera. E você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Se quiser rever o nosso bate-papo, é só entrar no YouTube lá do Análise Direta, já pode rever, tirar suas dúvidas, entre em contato com o Fernando, ele responde e pode mandar aqui pra gente também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.